Oi, meus filhos, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de biologia, onde vamos estudar novamente ecologia, mais especificamente sobre cadeias e teias alimentares, certo? Vejam só, essa imagenzinha que está aparecendo para vocês, ela é uma representação exata do que significa a cadeia alimentar. Vê, a matéria e a energia de um ecossistema, passam de um ser vivo para o outro por meio da nutrição. Como, por exemplo, o capim é comido pelo boi e este, por sua vez, é consumido pelo ser humano. Então, essa sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro é chamado de cadeia alimentar. Como vocês já estudaram no primeiro ano, em que as plantas, as algas, algumas bactérias e alguns protistas são seres autotróficos, ou seja, conseguem produzir açúcares a partir de substâncias minerais ou inorgânicas como água, gás carbônico e sais minerais. É nesse processo chamado de fotossíntese que a energia luminosa do Sol é absorvida pela clorofila e armazenada nas ligações químicas dos açúcares formados. São produzidos também moléculas de oxigênio que são eliminadas para o ambiente. Então, é a partir dos açúcares formados na fotossíntese e de sais minerais retirados do solo que a planta consegue sintetizar as substâncias orgânicas que formam o seu corpo, certo? Em vez da energia luminosa, algumas bactérias encontradas no solo e no fundo do mar usam a energia liberada na oxidação da amônia e de outros minerais. Esse processo é denominado de quimiossíntese. Então, os seres autotróficos, eles são indispensáveis a qualquer comunidade ecológica, já que são os únicos capazes de transformar os compostos inorgânicos em compostos orgânicos que servirão de alimento para todos os outros seres heterotróficos. Então, dizemos que os seres autotróficos são os produtores do ecossistema, ou melhor dizendo, produtores primários. Para se alimentar, os animais herbívoros, como o gafanhoto, eles dependem diretamente dos vegetais, então são chamados de consumidores primários. Eles servem de alimento aos carnívoros, que são chamados de consumidores secundários. O sapo, por exemplo, ele se alimenta do gafanhoto, mas aí o sapo, por sua vez, ele pode servir de alimento para uma serpente. Então, a serpente, nesse caso aí, se torna um consumidor terciário. Enfim, mas o que são consumidores? Consumidores, eles são organismos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, ou seja, são seres heterotróficos e vão se nutrir dos produtores de forma direta ou indiretamente. Então, podemos definir os consumidores em 3 níveis: consumidores primários, consumidores secundários e consumidores terciários. Os consumidores primários são os herbívoros e parasitas de plantas verdes, certo? Já os consumidores secundários, eles são os carnívoros que se alimentam dos herbívoros. E os consumidores terciários são os carnívoros que se alimentam dos consumidores secundários. Cada etapa da cadeia alimentar é chamada de nível trófico, ou seja, as plantas ocupam um nível trófico dos produtores, os animais herbívoros ocupam um nível trófico dos consumidores primários e assim por diante, certo? Agora vamos ver um pouquinho do que são os decompositores. Uma
parte da matéria orgânica proveniente dos alimentos ela é quebrada e oxidada no corpo dos seres vivos para poder obter energia necessária às suas atividades. É nesse processo que são formados e liberados para o ambiente gás carbônico e água, no caso aí da respiração celular aeróbica. Outros produtos, como o ácido lático e o álcool etílico, são liberados no caso da fermentação. A respiração celular e a fermentação foram estudados por vocês com mais detalhes no primeiro ano, certo? Outra parte da matéria orgânica que ela é ingerida é usada na construção do corpo do organismo, crescimento, reposição das partes gastas ou aumento do peso. Essa parte que forma o corpo do organismo é devolvida ao ambiente após a sua morte. Isso ocorre principalmente por meio da ação de fungos e bactérias que vivem no solo e na água. Isso aí é que são chamados de decompositores, seres que quebram e oxidam excretas e restos orgânicos de plantas e animais mortos para poder obter a energia e as substâncias necessárias ao funcionamento do seu organismo. Os resíduos desse processo são, entre outras substâncias, o gás carbônico, a água e a amônia. Como as substâncias minerais produzidas pela decomposição podem ser utilizadas novamente pelos outros seres vivos, podemos compreender que o papel fundamental dos decompositores é promover a reciclagem da matéria orgânica. Quanto até alimentar, muitos dos animais têm uma alimentação variada e outros servem de alimento a mais de uma espécie. Então, há também animais que podem se alimentar de vegetais e de animais. Podem ser consumidores primários, secundários ou terciários. Os animais onívoros, como o ser humano, portanto, em uma comunidade, há cadeias interligadas que formam uma rede ou uma teia alimentar, certo? Nas teias alimentares, certos animais podem ser ao mesmo tempo consumidores primários, secundários ou terciários, dependendo da cadeia alimentar selecionada. Como, por exemplo, o gavião real. Quando ele come uma arara que se alimenta de frutas, ele é um consumidor secundário, já que a arara, nesse caso, é o consumidor primário. Mas quando come a jiboia, quer comer o rato, ele é um consumidor terciário, pois a jiboia é o consumidor secundário e o rato é o consumidor primário. As diferentes relações entre os seres vivos que se estabelecem um delicado equilíbrio ecológico, no qual a eliminação de alguns organismos pode prejudicar vários outros seres vivos. Imagine, por exemplo, que o número de onças de uma das cadeias que compõem a teia alimentar diminuísse drasticamente. Então, isso faria com que o número de capivaras aumentasse e, consequentemente, o número de plantas diminuísse, o que seria prejudicial para todos os organismos desse ecossistema, certo? Então, a seguir, vocês podem ver um exemplo de uma teia alimentar, onde mostra o consumidor terciário, o consumidor que pode ser primário ou secundário, certo? O consumidor primário, um produtor, certo? E os decompositores, dependendo do ponto de vista da cadeia alimentar que você está observando em uma teia alimentar, certo? Vejam só, nos ecossistemas terrestres, os principais produtores são os vegetais. Nos aquáticos,
são as águas microscópicas que formam o fitoplâncton, certo? Esse nome dado ao conjunto de seres autrotróficos que flutuam de forma livre na água. Então, as águas servem de alimento para o zooplâncton, que é um conjunto de seres heterotróficos que também flutuam nas águas, como protozoários e pequenos invertebrados de de vários animais. Ok? Para não estender muito a videoaula, então na próxima aula vamos estudar um pouco sobre o fluxo de energia e o ciclo da matéria no ecossistema, como também a produtividade dos ecossistemas, certo? Então, obrigado e até a próxima!